Claudinei Machado, da Brief Equipamentos. Mais uma vez aqui, vamos gravar um vídeo aqui a respeito de asepsia, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Vamos falar sobre asepsia de rede de ar comprimido, tá? Então, assim, antes da gente iniciar aqui, né, propriamente sobre o procedimento de asepsia, é importante a gente diferenciar aqui um pouco a asepsia de lavagem de linha, tá? Porque, assim, recentemente um cliente entrou em contato com a gente. Aqui houve um problema no compressor de ar dele, e esse compressor ele deixou arrastar óleo para a linha, né? Então, arrastou muito óleo para a linha de ar e, consequentemente, para a linha de ar respirável dele lá. Então, ele me ligou perguntando como é que fazia a asepsia. Então, assim, nesse caso, antes de fazer a asepsia, você tem que fazer uma lavagem da linha. Então, quando você tem óleo em fase líquida, quando você tem muito particulado, quando você tem uma linha contaminada, você precisa lavar essa linha com um sabão neutro ou com algum tipo de desengraxante para descontaminar essa linha, né? Eu nem sei se eu recomendaria desengraxante, porque desengraxante, a maioria tem hidrocarboneto. Você vai ter vapor de óleo e vapores de hidrocarbonetos ali. Então, geralmente, quando acontece isso, você tem que desmontar a linha, substituir a linha, ou lavar muito bem para que não tenha mais nenhum tipo de resíduo. E lá na ponta, você instalar o seu sistema de ar respirável, porque se a sua linha foi contaminada, o seu sistema de ar respirável vai ter que ficar lá na ponta, depois, para garantir que o óleo não chegue ao usuário final. Se você contaminou o seu sistema depois do purificador, não tem o que fazer, você tem que trocar tudo. Agora, se você se estourou o separador de ar e óleo do seu compressor ou algo do tipo, e arrastou até o purificador, você tem que trocar o sistema de ar respirável, os filtros, e garantir que não tenha tido arraste, né? De modo geral, não arrasta. Eu nunca vi arrastar depois do purificador de ar respirável. Mas se houve, você tem que fazer essa avaliação e lavar e descontaminar com sabão neutro, tá? Então, assim, eu estou garantindo aqui que a linha de ar comprimido respirável não tenha óleo condensado, não tem mistura de água e óleo, e que você vai fazer a asepsia para garantir que não tenha risco biológico, tá ok? Então, assim, a gente vai se preocupar aqui na asepsia o risco biológico, que é o risco de fungo, bactéria, protozoário, vírus, se proliferar, né, se criar e se proliferar ali na sua rede de ar, depois do purificador de ar até as máscaras, né? Do purificador da Brief até o capuz do usuário, do purificador da Brief até a máscara que o trabalhador está usando em espaço confinado. Então, aquele cheiro ali de fungo, aquele cheiro de bolor que fica no ar, aquilo ali é micro-organismo, tá? A gente fala aos clientes que aonde você tem calor e umidade, você tem formação de micro-organismos ali. Então, assim, para quem tem um problema crônico de sinusite, rinite, e você não tem esse cuidado com a asepsia, você vai ter problemas ainda mais graves com esse colaborador. Ele pode ter recaídas e dificilmente ele vai ficar bem, porque não tem como esse colaborador depender de uma fonte de ar comprimido e estar contaminado com fungo ali, por exemplo. Então, essa asepsia, ela visa garantir que você não tenha risco biológico no ar. Ah, mas a norma fala de risco biológico? Não, não fala. A norma de ar respirável, a 12, NBR 12.543, não fala de risco biológico. Ela não fala que você tem que cuidar de fungo, de protozoário, de vírus, mas não é atribuição dela. Mas ela fala que você tem que cuidar do ponto de orvalho do ar, que é a concentração de água no ar. Mas, de um modo geral, 99% das aplicações no Brasil, né, de ar comprimido respirável, não tem esse cuidado 100% adequado. Então, você tem um sistema lá, você tem filtro, mas você não tem secadores de ar adequado para garantir ponto de orvalho tal que não haja condensação na máscara. Então, quando você tem condensação de água na máscara, você tem a proliferação de micro-organismos. Geralmente, ali depois da mangueira até a máscara, quando forma água ou vapor e você desconecta uma linha pressurizada e vê aquele vapor d'água, aquela formação, ali você tem formação de micro-organismo. Então, assim, a NBR 12.543 não cuida disso, ela não fala de micro-organismo, não fala de risco biológico, ela fala de ponto de orvalho, que o ar tem que ser tão seco quanto que garanta que não tenha formação de vapor ali, condensação no visor, na máscara e proliferação de micro-organismos.
Mas quando você não é capaz de garantir, então, de 6 em 6 meses, na Brief nós recomendamos periodicamente fazer uma asepsia, que é utilizar uma solução de água desmineralizada ou água destilada com ou álcool a 45% ou 92%, ou com iodeto. Então, aqui no procedimento, que eu vou deixar o link, que a gente tem no blog da Brief, proteçãorespiratória.com, e que também temos aqui no LinkedIn, eu vou deixar o link dos dois, tem um procedimento completo aqui, tá? Ensinando como é que faz esse procedimento de asepsia. Então, novamente, estamos preocupados aqui com o risco biológico e formação de micro-organismo ali, que a NBR não cuida. Mas a BRIF tem isso como valor, sempre teve. Então, sempre houve essa preocupação, a gente sabe que é real, e para o colaborador que tem uma jornada contínua, principalmente, na cabine de pintura, uma atividade contínua, 6 horas por dia, 8 horas por dia, com jateamento de gramália, hidrojateamento, ou com cabine de pintura, isso aumenta ainda mais, tá? Então, aqui eu vou deixar esse procedimento, né? Do que usar, desde o EPI e tal, como é que despressuriza a linha, como é que você faz para lavar com sabão neutro, como é que você pressuriza a linha. Alguns cuidados essenciais para você não deixar a água misturada ou o sabão com água chegar no seu instrumento, chegar no seu instrumento eletrônico, no analisador de gases, e você ter um prejuízo e danificar o instrumento. Então, isso tudo está no procedimento passo a passo aqui que eu vou deixar, ok? Então, mais uma vez aqui foi Claudinei, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Falei de asepsia, de rede de ar comprimido respirável aqui, e eu fico à disposição e a gente se vê num próximo vídeo aí. Um abraço, até logo.